Grande prazer estar de novo aqui com todos, da mesma feita que fiz pela manhã. Quero agradecer a todos aqueles que têm orado, oraram, enfim, pela saúde da Mauri. Ela passou por um processo cirúrgico, um pouco antes da virada do ano, e graças a Deus, passou muito bem a reação, reagiu muito bem à cirurgia, e a gente tem tido um tempo muito bom. Ela, graças a Deus, ela virou para mim e falou assim: olha, fazia anos que eu não me sentia bem assim. E eu louvo a Deus, glorifico a Deus por um simples exame, ver como são as coisas, né? Um simples exame de rotina, foi detectado alguma coisa que a gente nunca ia achar, né? Tirando algumas câimbras de madrugada que eu acordo, ela me acorda sacudindo com um grito, e eu vou lá acudi-la, mas normal, é só uma questão de equilíbrio de cálcio, que ela está tomando medicação, e tudo está funcionando, graças a Deus, louvo a Deus por isso. Quero iniciar o nosso tempo de hoje, agora pela parte da noite, conversando com você e fazendo duas perguntas básicas. A primeira é a seguinte: o que leva uma pessoa a buscar sua vocação no reino de Deus? Deixa eu falar um pouquinho mais sobre isso. O que leva um jovem a deixar uma vida profissional promissora e, por exemplo, ser um missionário? Não tem problema de ter uma vida profissional promissora, mesmo porque a nossa responsabilidade de ficar é tão grande quanto de ir. Mas o que eu quero despertar em você é o que está por trás disso. O que faz um jovem a fazer isso? Qual a motivação? Um René e Sara, por exemplo, na Itália. Por que aquele casal, aquela família, com filhos pequenos, se envolveram na obra? Olha, a gente quer ir para a Itália e levar o evangelho lá. Leandro e Priscila, em Portugal. Roger e Ludmila, vivendo aqui, tudo dando certo, trabalho, mas eles... nós queremos ir para a África, nós queremos levar o Evangelho lá, levar a semente do Evangelho. Não preciso ir muito longe, aqui na igreja. Por que um Bruno e Débora, por exemplo, saem do convívio ali em Santos, da Baixada, e vêm para cá e se envolver? E não, nós queremos nos envolver mais com a obra, e para isso vem para cá. Jonatas e Gabriela, lembro do Renato e a Luíse, Douglas, enfim. O que está acontecendo? Qual a movimentação? O que faz uma pessoa deixar de ser apática na vida como igreja? Uma vida superficial na vida da igreja, uma vida tímida nos relacionamentos, e comece a priorizar o estudo da palavra, a entendê-la melhor, ter profundidade na palavra, saber aplicá-la, sendo curada. Olha só que interessante, ela no convívio com essa palavra, na intimidade com essa palavra, ela começa a ser curada dela mesma, dos seus traumas, do seu coração, da sua alma, e se envolver, se aproximar das pessoas. E não é só se relacionar, mas como ela se relaciona. Tratando os conflitos interrelacionais, que são normais, comuns quando você começa a conviver, mas tratar isso de uma forma bíblica, sadia. Peço que você abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, do capítulo 4, nós vamos ler dos versículos 26 ao 34, Marcos, capítulo 4, leremos os versículos 26 ao 34. Você pode seguir na sua Bíblia ou seguir aqui na tela também. Nós vamos passar o texto bíblico aqui, caso você queira seguir acompanhando aqui na tela. Marcos 4, 26 a 34. Pronto? Vamos lá? Disse ainda: o reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente à terra. Depois, dormisse e se levantasse, de noite e de dia, e a semente nascesse,
germinasse, crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesmo frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Disse mais: a que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o apresentaremos? É como um grão de mostarda, que quando semeado é a menor de todas as sementes sobre a terra. Mas uma vez semeada, cresce e se torna maior que todas as hortaliças e deita grandes ramos, a ponto de as aves do céu poderem aninhar-se à sua sombra. E com muitas parábolas semelhantes expunha a palavra, conforme o permitia a capacidade dos ouvintes, e sem parábolas não lhes falava, tudo, porém, explicava em particular aos seus próprios discípulos. Estamos no nosso terceiro encontro aqui na série Andando com Cristo. O primeiro encontro, o Renato trouxe para nós aqui: o andar com Cristo requer novas atitudes, novas posturas. Usou o texto de Marcos 8,34. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Ele destacou 3 atitudes requeridas para o andar com Cristo: renúncia, sacrifício e perseverança. O Marcos Barbosa, já no segundo encontro, ele destacou: o andar com Cristo requer comprometimento com a palavra. O que devo fazer para andar com Cristo? Acolher a palavra, ser sensível a ela, andando, andar contínuo. Isso vai fazer com que a palavra cresça, frutifique, é o fruto do Espírito em mim. A palavra trata, cura e gera transformação. Hoje nós vamos abordar o tema Andando com Cristo. Ele reina em mim, passa a reinar em mim, gerando um crescimento progressivo, crescente, progressivo, e um frutificar saudável. Mas pergunto a você: quem garante esse crescimento? Que crescimento é esse, constante, progressivo e saudável? O que quer dizer saudável? É o que nós vamos ver hoje. Então nós vamos ver 2 efeitos do andar de Cristo. O primeiro, um crescimento contínuo, progressivo. E o segundo, um frutificar saudável, cada vez mais saudável. Vamos ver o texto. Marcos começa a parábola dizendo assim: o reino de Deus é. Marcos inicia a parábola falando sobre o reino. Mas é interessante que, na realidade, já no começo do Evangelho de Marcos, ele já começa falando sobre o reino. Aqui começam as boas novas, as boas notícias a respeito da chegada do Messias, do Rei. Marcos 1:1, Marcos 1:15, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Olha, ele está inaugurado, não consolidado, mas está inaugurado. Arrependei-vos e crede no Evangelho, crede nessa mensagem. João Marcos é um jovem que teve um privilégio muito grande. Ele acompanhou todo o processo desse estabelecimento, dessa inauguração desse reino, até a sua expansão. Foi na casa da sua mãe que aconteceu a ceia do Senhor. Lembra a ceia? Onde Jesus foi traído e estavam ali os discípulos. Foi ali na casa da mãe de Marcos que aconteceu aquela ceia. Foi na casa de mãe de Marcos também que houve aquela espera pela descida do Espírito Santo ali em Jerusalém. E as pessoas estavam ali no cenáculo. O cenáculo era um avarandado que existia ali, havia em cima das casas um avarandado para a refeição. É a nossa varanda gourmet, como se fosse. Mas eles estavam ali esperando a descida. Foi na casa da mãe de João Marcos. Enfim, João Marcos também foi aquele rapaz que no Getsêmani, na traição ali, quando Judas foi beijar Jesus para que ele fosse preso, foi aquele jovem que deixou o lençol e saiu correndo nu. Esse era João Marcos.
E ele teve todo o privilégio de ver essa evolução, essa progressão do reino ali. João Marcos agora está em Roma, e eu acho muito interessante o Evangelho de Marcos, porque a gente pode se identificar morando, vivendo no centro urbano. Marcos também vivia ali no centro urbano, junto com o apóstolo Pedro, e com o apóstolo Pedro, então, foi redigindo o primeiro Evangelho. Só que quando Marcos fala de reino, ele está falando para os romanos. E quando os romanos ouvem sobre reino, o que vem à mente dos romanos? Olha o Império Romano com aquela expansão toda, a Europa toda ali sendo dominada pelos romanos. Marcos então fala que o reino de Deus vem à mente o quê? Governo, direção, instrução, ensino, poder, ordem, um rei estabelecido, autoridade, planejamento, projeção, expansão, crescimento. É dessa forma que a parábola é iniciada. O assunto, então, nós já sabemos qual é o assunto da parábola, é o reino. Em geral, as parábolas eram histórias tiradas da própria vida diária, vida comum, usadas para ilustrar uma verdade central, uma única verdade, não precisando haver um detalhe, você ter atenção nos detalhes. A parábola, e a gente precisa agora notar a sequência do texto, a parábola que o Marcos Barbosa falou no encontro passado, fala sobre o semeador. E o foco qual é? O solo, os tipos de solos, grupos de pessoas que a semente então é lançada. Já na nossa parábola de hoje, o foco é a semente, o poder da semente, e a semente caindo numa terra boa. A semente, a mensagem do Evangelho, tem em si mesmo o seu poder. Então vamos voltar ao texto. O reino de Deus é assim, como se um homem lançasse a semente à terra, depois dormisse e se levantasse, de noite e de dia, e a semente germinasse, crescendo, não sabendo-lhe como. As parábolas desafiavam os ouvintes a ouvir com todo o ser, a fim de experimentar aquele crescimento do reino em suas vidas diárias. A parábola está mostrando que essa mensagem do Evangelho cresce, progressivamente, constantemente. O que acontece então, quando você se desvencilha daqueles cuidados da vida? Lembra que a parábola do Marcos Barbosa, você tinha o solo, que as sementes eram lançadas à beira do caminho, depois o solo rochoso, depois aquele solo com os espinhos. O que acontece quando você começa a se desvencilhar? A semente cai em solo bom e ela vê que ela consegue se desvencilhar dos espinhos, dos cuidados da vida, da proteção das riquezas. E aí, essa semente começa a tomar espaço, ela começa a crescer as raízes. Essa é a continuidade da parábola. A terra é boa, a semente vai gerar transformação, é inegável. Não há como esconder, é como aquela parábola da candeia. Não dá para você esconder uma luz. Quando a semente do Evangelho começa a crescer, ela começa a brotar e é inegável, é inegociável. Essa parábola compara o reino de Deus como na suposição de um agricultor que, após ter feito seu trabalho, volta à rotina do seu dia a dia. Assim como ele dorme e se levanta constantemente, a semente da mesma forma nasce e cresce, não sabendo ele como. É importante que a gente pense, saiba, que essa semente, ela começa a crescer, e crescer constantemente, porque ela encontra um coração quebrantado, ela encontra um solo, que é o nosso coração, nossa mente, um coração vazio de si mesmo. Agora eu quero que você preste bem atenção nisso. Não tem a ver comigo, com você, no sentido das nossas qualidades, das nossas capacidades, dos nossos talentos. A semente não se limita a que eu acho que eu posso, o que eu sou capaz ou não, do meu medo de errar, do que os outros vão pensar ou julgar de mim mesmo, do que eu quero ou gosto, não gosto de fazer. Nós passamos a viver coisas que jamais dependeríamos de nós. Podemos desfrutar disso.
Outro dia eu estava voltando na Anchieta, caminho para casa, e eu comecei a pensar, e o Senhor começou a me lembrar, o quanto eu tenho sido privilegiado de Deus, pela sua graça e misericórdia, afofar a terra no meu coração, começar a tirar as ervas daninhas, os espinhos do meu coração, da minha mente, e ali, a semente da palavra dele, começar a ganhar campo, ganhar raiz. Quantos livramentos eu já tive, não é livramento de saúde, não, é livramento de precipitações, do meu orgulho, eu deixar de receber bênçãos do Senhor e das pessoas, porque com meu orgulho eu negar, eu endurecer, vícios que eu fui liberto, porque essa palavra começou a crescer no meu coração, pessoas, experiências que eu pude conhecer e viver, em decorrência desse crescer dessa palavra no meu coração. Se você perguntar para a Mauri, por exemplo, e saber um pouquinho mais quem eu era, você vai ver que eu era um rapaz totalmente introspectivo, só queria, eu quero ser um músico, então eu só faltava me enfiar dentro do piano ali, eu mal conversava, mas o fato dessa palavra começar a germinar no meu coração, crescer e começar ali a produzir ali o seu fruto, eu comecei a ter uma vida diferente, desfrutar de um eu que não era eu mesmo, mas o andar com Cristo fez que Cristo passasse a reinar em mim e eu pude viver coisas novas, coisas diferentes, coisas do reino na minha vida. Cristo passa a reinar em você. Onde havia ressentimento, hoje há perdão. Onde havia medo e insegurança pessoal, hoje há confiança no Senhor. Onde havia isolamento, confinamento, hoje há comunhão. Onde havia tristeza, hoje há alegria no Espírito. Onde havia amargura, hoje existe amor em Cristo. Não há fronteiras para aquele que se dispõe nas mãos do Senhor. Conversando essa semana com o Átila e com o Renato, nós conversamos um pouco que não é uma estratégia humana, não é um fruto de rituais ou sacrifícios religiosos. Você imagina lá Marcos falando, e Jesus falando ali no contexto imediato, falando sobre o reino, e aqueles judeus então, o que vinha na cabeça deles quando falava de reino? Não, eu sou neto, e a questão dos avós, e enfim, de todos os judeus ali, da antecedência deles, ascendência deles. Mas Jesus ali, Marcos relata que ele começa a falar do mistério do reino, algo que vem de dentro para fora, algo que a semente, a palavra de Deus começa a produzir, sem estratégia humana, sem política. O crescimento da semente nos dá a visão do reino, nos tirando do nosso individualismo, para servir, nos dando novos horizontes. A semente cresce e nos tira do nosso eu e nos leva a viver o sobrenatural, nos tira do nosso natural para o sobrenatural, para um governo, uma liderança, uma direção que não é nossa, mas vem do próprio senhorio de Cristo, nos convencendo do pecado, alinhando nossos pensamentos. Presta atenção, não é que você deixa de pecar, mas quando a semente acha espaço no coração da pessoa, esse solo fica um solo fértil, ali há como a semente tratar, a palavra de Deus tratar o pecado e livrar essa pessoa e acolher essa pessoa mais perto de Jesus, ao andar de Jesus. Quero trazer essa palavra também a um consolo para aquele que é pai de adolescente, pai de jovem, você que está evangelizando alguém. A semente tem nela o seu próprio poder. Ande com Cristo, viva o reino intensamente, seja firme na palavra, porque o resultado vem de acordo com o poder de Deus que está ali, está sendo semeado, e a semente ali achando, afofando a terra, e vai começar a brotar no seu tempo, no poder de Deus. Pude presenciar aqui uma cena na igreja, certa vez aqui uma noite, um jovem, por exemplo, que a gente viu um jovem apático,
Um jovem que você via que ele entrava e saía nas reuniões, participava, conversava, mas você via que você, sabe aquela pessoa que você não consegue chegar perto dela, ela escapa de você, e isso não está no nosso poder, de você falar, evangelizar, e você conseguir trazer essa pessoa para perto, é algo sobrenatural. Pois bem, eu vi esse jovem chegando aqui, e abraçando a Mauri, e como uma criança, chorando e abraçando, falei assim, Mauri, eu não sei o que está acontecendo comigo, Deus tem me tocado de uma forma especial, e a gente viu como Deus desestabilizou a vida daquele jovem, para que essa terra do coração dele se ficasse mais fofa, ficasse mais fértil, e aí a palavra de Deus pudesse crescer progressivamente, e pudesse dar fruto. O texto fala de que a terra por si mesmo frutifica. A palavra ali no original é automaticamente. Então, no automático, é uma ação contínua da própria semente. Mas eu quero pedir licença a você, para que eu veja um pouco do contexto de Marcos. Porque Marcos fala ali no 1,17, eu vos farei, vinde após mim, e eu vos farei, disse Jesus, que vocês, pescadores, sejam pescadores de homens. A ação é dele, andando com Jesus a direção, a governo, a instrução. Ele é a garantia do meu crescimento. E você pode ver ali como Marcos relata esses efeitos, essa expansão progressivamente. Veja só. 1,28, então correu célere a fama de Jesus em todas as direções, por toda a circunvizinhança da Galileia, quando Jesus repreende aquele espírito imundo que surge na sinagoga. Depois, Marcos escreve, mas tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade. Mas permanecia fora, em lugares ermos, distantes, e de toda parte vinham ter com ele. Essa semente do evangelho não podia ser mais contida, quando na cura de um leproso. E, enfim, Marcos vai relatando o endemoniado gadareno, que o Átila vai tratar semana que vem. Então ele foi a proclamar em Decápolis, as 10 cidades gentias. Isso foi tomando uma forma incrível. Chegou ao rei Herodes, aquela mulher que tinha um fluxo de sangue, ouviu sobre Jesus, e aí essa semente do evangelho chegou ao coração dela, e ela foi até Jesus, não havia limites, e a reação do povo, eles se maravilhavam, eles se admiravam, e correu célere a fama. 2 efeitos, um crescimento progressivo, um crescimento constante. Essa semente do evangelho não podia ser contida. O segundo efeito, um frutificar saudável. Disse mais, a que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o apresentaremos? É como um grão de mostarda, que quando semeado é a menor de todas as sementes sobre a terra. Mas uma vez semeada, cresce e se torna maior que todas as hortaliças e deita grandes ramos, a ponto de as aves do céu poderem aninhar-se à sua sombra. Quero mostrar para vocês a pequena semente de mostarda. Ela é uma semente, essa semente é a semente do tipo negra, né, mais escura. E ela tem a proporção, aí você vê aí, juntamente com o dedo de uma pessoa. E essa semente na parábola é a palavra de Deus, é como um grão de mostarda, muito pequena. Ela é a menor de todas as sementes, plantada ali em Israel. Por que um frutificar saudável? Veja, quem era você quando Cristo chamou você? Como disse o Osmar, quando Cristo foi até você e te resgatou, quem era você? Essa semente em Israel era a menor das sementes plantadas ali, e ela era usada para que ela pudesse ser moída e ser usada como tempero. Pois bem,
Na nossa vida, Jesus, Ele pega a nossa vida, nos chama, mas para que nós possamos ser usados por Ele, para que nós possamos ser um bom fruto, porque um fruto pode ter um fruto com alguns bichos, como se fala ali, algumas pestes dentro do fruto, mas quando o fruto é bom, o fruto é saudável, é porque Jesus, Ele trata o nosso coração, Ele trata esse fruto. Eu lembro uma vez que eu fui visitar um primo da minha mãe, é um tio, né, que é um pastor de uma igreja, o Davi Clava, ali na Lapa, ali em São Paulo. Eu era solteiro ainda, e fui até o culto, enfim, uma oportunidade, fui até lá. E ele, lógico, por educação, me viu ali no meio do auditório, enfim, fez questão de me apresentar para a igreja, né? Aí eu estava ali e tal, ele falou assim, olha, tem um sobrinho, enfim, um primo, né? E ele me apresentou, olha, está ali no meio, pediu para que eu levantasse. Irmãos, quando eu levantei, apesar de eu ter 1,69 m, nem 1,70 m, o meu orgulho, a minha empáfia foi tão grande que ficou um clima insuportável, assim. Porque eu levantei com uma empáfia, assim, não, eu sou o sobrinho, primo do pastor, então eu levantei assim com aquela... Nós somos assim, orgulhosos, que parece que nós temos um rei na nossa barriga, um rei em nós, mas Jesus, Ele começa a tratar, e assim que Ele foi tratando a minha vida, e olha, tratando meu solo, para que essa semente do Evangelho pudesse ter mais espaço. Há uma frase que diz o seguinte: quando Deus tem uma missão impossível, Ele busca pessoas impossíveis e as moe. Quando Deus tem uma missão impossível, Ele busca pessoas impossíveis e as moe. Não foi assim com você? Você não se notou já uma pessoa impossível? E Deus começou a trabalhar na sua vida, de forma que, quando você começou a dar frutos, quando você começou a ter gosto pelo Evangelho, pela sua palavra, isso começou a frutificar no seu coração, na sua vida, o marido olhando para a esposa, falou assim, nossa, você está diferente, não é você parece que está vivendo de uma outra forma, está enxergando a vida, a esposa com o marido, o filho para com o pai para com a filha, e aí você poder olhar no espelho e falar assim, Senhor, não sou eu, mas é o Senhor vivendo em mim, o andar com o Senhor tem me feito diferente. E esse fruto é bom por quê? Porque eu vejo que não parte de mim. Eu desfruto disso também, mas não vem de mim, vem do Senhor. E aí, essa semente, isso pode ser com humildade. E isso é um destaque forte, porque quando Jesus começa a trabalhar no nosso coração, a humildade cai em nós, porque a gente vê que não é de nós mesmos. Quero mostrar para vocês a árvore, né? Essa é a árvore da semente de mostarda, e das hortas, né, que é plantada em hortas, é a maior. Olha como ela é frondosa, como ela dá sombra às aves, como ela pode abrigar as aves dos céus. E assim também é o Evangelho na nossa vida. Mas eu quero fechar essa palavra, contando uma história para vocês. Era uma vez uma família típica de São Paulo, que tinha os seus bens, tinha uma vida financeira boa, e essa família então, vocês veem um pouquinho aí a Gabriela bem pequena, né? Aí a Maura no zoológico, a gente passeando, uma família típica, mas de repente, essa família começou a sofrer o tanto quanto, um solo que os espinhos começaram a influenciar ali. E essa família, então, começou a sofrer a consequência, os efeitos de que a semente do Evangelho começou a ser sufocada. Aí é uma foto minha com a Gabriela, não precisa nem falar a idade, porque você está vendo o tamanho da Gabriela aí, né? Aí atrás é Florianópolis. Florianópolis é uma cidade muito bonita, mas nós não fomos aí desfrutar de Florianópolis. Nessa situação aí, nós estávamos, eu e a Mauri, separados já pelo menos há uns 2 meses. Nosso casamento totalmente destruído. E missão impossível. Humanamente, nós não tínhamos saídas.
Mas graças a Deus, pela misericórdia de Deus, pela sua graça e misericórdia, nós começamos a entender um pouco mais o Evangelho. E nós então fomos abrigados ali, abraçados por uma igreja, e nós começamos a ser trabalhados ali, a ser discipulados, e nós começamos a entender um pouco mais como o Evangelho tinha que tomar mais espaço na nossa vida, e começamos a nos envolver ali com a comunidade. Essa semente começou a ganhar cada vez mais espaço em nós, e no meio de nós e por nós, e começou a dar frutos saudáveis. A Gabriela então começou a entender isso, mas não de uma forma imposta, não de uma forma que você coloca de uma forma formal, uma coisa formal ali, mas na vivência, ela começou também a desfrutar isso e trocar e compartilhar essa semente com aqueles que estavam ao redor. E nós então, um pouco mais à frente, isso já é uma foto de uma visita que nós fizemos como família, já nos preparando, estudando, nos ribeirinhos. Nós como família, então, nós começamos a ter uma visão de reino maior. E com o desejo de que aquilo que Cristo fez na nossa família, aquilo que transformou, uma missão impossível que era, mas pela graça do Senhor, Ele começou a trabalhar e nos reconstituiu como família em Cristo. Nós começamos também a ver a importância de passar isso para as outras pessoas e colocamos isso no altar do Senhor e nos preparando para isso cada vez mais. Aí chegou um valente e roubou a princesa do meu castelo. Não, mais importante que isso, eu comecei a olhar e ver, e quando o Jonatas começou a se relacionar com a Gabriela, e a gente começou a ver os propósitos e objetivos do Senhor na vida deles, eu comecei a olhar para trás e ver, isso não tem a ver comigo, isso não tem a ver com você, apesar de nós desfrutarmos disso, mas não sou eu, não é você, é Cristo em nós. São os propósitos eternos deles. E o Jonatas e a Gabi são só um exemplo, é que também o foco não é eles. O fim não é eles. O fim, o foco, o objetivo, o grande plano é o plano de Deus para a nossa vida, para toda a humanidade, para que o Evangelho, essa semente, possa ser expandida, disseminada no mundo inteiro. E Cristo, de fato, virá e consumará o seu reino universal, para a sua glória e para a sua honra. Fechamos assim, então, 2 efeitos do andar com Cristo: um crescimento constante, um crescimento progressivo, um frutificar saudável. Andando com Cristo, Ele passa a reinar em mim e em você, gerando um crescimento que não dá mais para conter. Um crescimento constante, progressivo e um frutificar saudável. Vamos orar? Papai do céu, em nome de Jesus, a gente te agradece primeiramente pela Tua graça, como o Senhor nos resgatou. A gente te agradece porque a Tua vontade, ó Deus, soberana sobre a nossa vida, ela veio de uma forma graciosa do Senhor, e o Senhor nos resgatou de tal forma que esse crescer, esse frutificar, não vem de nós, ó Deus, mas nós podemos desfrutar disso com toda a nossa vida, com toda a intensidade. Senhor, eu te peço por cada pessoa que está aqui, que o Senhor, em nome de Jesus, o Senhor possa afofar o solo de cada coração, de cada pessoa aqui, transformando a mente, renovando o coração, ó Deus, para que cada pessoa aqui possa desfrutar desse crescer contínuo e progressivo da Tua palavra, e possa desfrutar, ó Deus, desse fruto maravilhoso, esse frutificar cada vez maior, que é o Senhor reinando em nós, no andar com o Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus. Amém.